gente não expõe. Atrapalhei essa gravação, né? Desculpa, Anderson. Agora eu vou usar aqui. Ele longe, mas vou usar, tá bom? Pensamento bem guardado, ninguém fica sabendo. Agora, uma palavra mal falada, ela gera um transtorno, não gera? Agora, imagina uma atitude mal tomada. É uma consequência. Se eu penso mal, eu falo mal, e a minha ação vai ser? Se eu tenho uma ação desequilibrada, um pensamento desequilibrado, as minhas palavras serão desequilibradas. E as minhas atitudes tão desequilibradas quanto? E Jesus, ele mostra para nós que equilíbrio não é sinônimo de covardia. Equilíbrio não é sinônimo de deixar as coisas acontecendo. Equilíbrio é saber a hora certa de agir, a maneira certa de agir. João, capítulo 8, versículo 1. E havia entre os fariseus... Peraí, volta. É 8, capítulo 8. Isso. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentado-se, o ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato do adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Esse é o primeiro cenário. É um cenário de acusação. É um cenário que tem uma pessoa vulnerável, que está em torno dos seus jogadores, e ela já tem um decreto. Não estou falando de uma pessoa inocente, estou falando de uma pessoa que tem um decreto, ou seja, irrevogável. Os juízes poderiam acatar aquele decreto e finalizar. Não precisava ter levado para Jesus. Não ia ter escândalo nenhum. E nós precisamos entender que vai ter momentos na nossa vida e que nós precisamos ser pacíficos. Pacivistas, pacificadores. Por quê? Jesus estava lá naquela situação, aquela mulher desesperada. Imagina aquela gritaria, gente, o tumulto que estava. Jogaram a mulher nos pés de Jesus. Falou: oh, Jesus, o senhor não é rei? Ó, o que o senhor vai falar sobre isso? O senhor não é mestre? O senhor não é rabino? Não é Rabone que seus discípulos te chamam? O que a lei está falando? Não vou te deixar responder. A lei está falando assim: pega em ato de adultério, apedreja e mata. É isso ou não é, Jesus? Então agora a gente vai matar ela. Ah! Essa foi a situação. Aí, Jesus... Ai, gente, fico imaginando assim, porque eu não sou tão calmo assim. Jesus ajoelha. Não vou ajoelhar, não. Jesus ajoelha, vou sentar. Mais fácil. Jesus olhando aqui para o nada. Imagina eu olhando para a cara de cada um. Pedrejar, né? Faz o seguinte. Quem não tem pecado aí, tira a primeira pedra para começar. Esse foi esse, gente. Olhou um para a cara do outro. Eu imagino um falando assim: vixe, não consigo não. Falei hoje. Jefferson, as pedras foram caindo. Jesus olha para aquela mulher e ele deixa de repreender ela? De forma alguma. É aí que existe a bondade de Jesus. Equilíbrio. Tem hora que a gente precisa gritar. Tem hora que a gente precisa conversar. Jesus falou: mulher, dá uma olhada à sua volta. Onde estão os seus acusadores? Aí ela fala: Jesus, sobrou nenhum não. Não tem ninguém para me apedrejar. Jesus poderia ser o primeiro a atacar o pedra. Aí ele falou para ela assim: se eles não te condenaram, também não vou te condenar não.
Agora vai. Vai. Acaba aqui a frase? Existe repreensão e amor. Existe. Existe repreensão e amor. Jesus olha para ela e fala, agora vai. Não peca mais não, hein, menina? Não peca mais não. O equilíbrio de Jesus estava na frente daqueles fariseus. Eles queriam uma posição firme de Jesus. E Jesus queria dar uma lição para eles. Fariseu, você é bom em tudo, mas está precisando de um pouquinho de compaixão. Porque o fariseu, quem sabe cometer, né, a justiça contra os outros, é o mesmo fariseu que vai se encontrar com Jesus. Escuta que eu estou te falando aqui, ó, presta atenção em mim. O mesmo fariseu que quer aplicar a lei e a justiça naquela mulher, é o mesmo fariseu que vai no calar da noite e fala assim, ô Jesus, eles não creem, mas eu creio. É o mesmo. É o mesmo que vai falar assim, ô Jesus, eu quero te seguir, o que eu faço para te seguir? Precisamos ser equilibrados, saber o momento certo de sermos pacíficos. Passividade não significa deixar as coisas acontecer, mas tomar uma boa decisão da forma correta, amém? Lindo esse texto, né? Aí a gente vê, eu imagino os olhos de Jesus olhando para aquela mulher. Aquele olhar de amor, mas ao mesmo tempo de firmeza. Falando, mulher, eu não vou te condenar, mas por favor, vai e não peques mais. Porque uma vez eu te ajudo, a segunda vez eu não vou estar aqui para te ajudar. Aí vai ser a sua própria sorte. Mas tem momentos que esse mesmo Jesus de amor, João capítulo 2, versículo 13. Não precisa abrir não, vou ler para vocês. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também cambistas assentadas, sendo feito assentados, ponto e vírgula. Por que está tão explícito o que eles estavam vendendo? Sabe o que eles estavam vendendo? Sacrifício. O cabra que saiu lá de Jerusalém, saiu lá de longe, para chegar ali, às vezes esqueceu o sacrifício, ou falou, não vou preparar nada, chegar lá no templo eu compro e a gente se resolve. Estava lá, o boi estava certinho, dentro da lei, o pombinho, mesma coisa, estava tudo certo, aos nossos olhos. E tendo feito um azorrague de cordas, ou seja, um chicote, expulsou todos do templo. Aí o Jesus, paz e amor, ficou lá em casa, gente. Porque tem momentos que a gente precisa pegar a adúltera, chamar ela no cantinho e falar assim, minha amiga, não faz mais. Mas tem momentos na nossa vida e que vai precisar de uma dose de coragem. E essa dose de coragem não vai vir num copo de pinga para tentar ajudar. Não vai vir de coach dizendo como você tem que fazer. Vai vir daquela coragem que você está vindo buscar aqui todo domingo. Não vai vir do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, da sua esposa. Não vai vir de ninguém, vai vir de você. Vai ter que vir de você. E nessas horas, não tente resolver com passividade aquilo que precisa de ousadia para resolver. A Bíblia diz, Deus não nos deu espírito de temor ou de covardia, mas espírito ousado. Porque tem hora, naquele momento Jesus estava num julgamento. Agora Jesus estava como um juiz. Imagina essa cena comigo, velho. Jesus está vindo. Eu sempre imagino dessa forma. Jesus no meio, e vocês de um lado, vocês de outro, uma multidão atrás, Jesus andando, conversando, batendo papo. Imagina a hora que ele olha para o templo e fala, não acredito, não. Aí ele fala, ai meu eu. Estão vendendo coisa lá na frente do templo. Pai, eu estou aqui humano, mas tem coisa que não dá. Essa cena aqui não dá. Deixa eu te perguntar, o que não dá para você lidar? O que não dá para... O que para você é insuportável? Qual o princípio que te fere de forma insuportável? Tem algum? Conseguiu vir na sua mente algum? É exatamente esse princípio que você tem que zelar de todo o seu coração.
Jesus, ele veio para estabelecer um novo tempo, a graça. E quando ele vê a antiga aliança sendo profanada, aí, meu amigo, não adianta chamar fariseu para dar um discurso teológico. Não adianta chamar fariseu para ensinar nas boas letras da lei. O que precisa fazer de vez em quando? Pegar o chicote e falar: essa casa aqui, essa casa não é casa de venda. Essa casa foi chamada casa de oração para todos os povos. Sabe o que o diabo às vezes está pintando e bordando com a nossa casa? Porque nós estamos sendo passivos em coisas que precisamos ser otimistas e ao mesmo tempo ser agressivos. Não podemos tratar com passividade coisas que exigem agressividade. A nossa casa não pode ser chamada casa de desordem, casa de bagunça, casa da mãe Joana. A nossa casa é uma casa de oração, onde mora um homem de Deus, uma mulher de Deus, filhos de Deus. E toda vez que o inimigo tenta fazer rodinha, meu amigo, você não está lidando com gente. A Bíblia diz: a nossa luta não é contra a carne. Não, então se tem alguma atuação carnal, isso a gente resolve com amor e carinho. Agora, quando vem de ordens espirituais, a Bíblia fala que tem caça de demônio, que você tem que jejuar e orar. Mas feito isso, não tem demônio que fica de pé. Vamos começar a ser um pouquinho mais agressivo contra o nosso inimigo. Nosso inimigo às vezes passa assim, a cara de bobo que tem, gente. Olha. Eu vou, que bonitinho. Vou deitar na cama dele. Vou sentar no sofá dele. Vou ir no serviço dele. Eu vou, onde ele estiver eu tô. Por quê? Ele gosta de mim. A partir de hoje não. A partir de hoje nós seremos equilibrados. O que tem que resolver com amor, eu resolvo com amor. Mas o que tem que ser resolvido com força, eu resolvo com força. Pode ficar de pé agora. Chegamos ao fim. A pergunta que você pode me fazer é a seguinte: como eu vou ser equilibrado? Qual é a dica? Qual é a lição? Qual é a poção mágica? Quem descobrir, me apresenta também, porque tá difícil. Alguém mais quer ali? Quem mais quer? Segundo os Reis, capítulo 6, versículo 10. E o rei da Síria fez guerra a Israel e o conselho com seus oficiais e disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou as tropas ao lugar onde o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado. E assim se salvou, nem uma, nem duas vezes. O conselho é o seguinte: conheça as estratégias do seu inimigo. Onde que o seu inimigo te machuca? Onde que o seu inimigo te tenta? O que faz você perder o equilíbrio? Alguém aqui já pensou nisso? O que te faz perder o equilíbrio? Se você lembrou disso, saiba que seu inimigo vai te tentar aí, tá? É aí que ele vai querer te desequilibrar. Mas se você já conhece ele, vai para outra rota. É simples assim. Só que não. Mas quando nós conhecemos o nosso inimigo, é mais fácil de lidar com ele, não é verdade? Esse texto está falando de uma guerra em que ela foi vencida pelo poder de uma palavra, de um direcionamento. A Bíblia fala que até no quarto do rei, Jesus estava lá. Até lá. Jesus fez o papel de fofoqueiro. Não escandalizem. Saiu do quarto do rei, foi direto no ouvido do homem de Deus. Ó, eles vão ali. Fala para o meu povo, passa por lá, por aqui, passa por lá. Em Amós tem um texto que diz o seguinte: ele não deixa de revelar os seus desígnios para os seus profetas. Precisamos ouvir a voz de Deus, porque Ele está nos alertando. Olha, você vai perder o equilíbrio aí. Passa por aqui. Vai acontecer tal coisa, você sabe que você vai ficar nervoso. Por aqui. Nós precisamos reconhecer o nosso inimigo. Reconhecendo o nosso inimigo, o que nós fazemos?
vencemos. A Bíblia diz, que nós precisamos afastar da face do mal. Quando nós nos afastamos da face do mal, não tem nada que possa nos impedir. Nós precisamos viver isso de forma progressiva, dia após dia. Amanhã eu vou acordar 100% equilibrado? Como diz Tiago, se tiver alguém assim, vai ser arrebatado. Tiago diz, o perfeito dos homens, tem que ser canonizado esse cara. Mas a beleza do cristianismo é errar, se arrepender e não errar mais. Nós vamos progressivamente, dia após dia, entrando num momento de equilíbrio. Quando o nosso papai do céu voltar, aí não vai ter mais coisa para se equilibrar, não. Aí vai ser só alegria, vai ser só paz. Aí acabou o nervoso. Mas enquanto nós estivermos aqui, temos aflição. Tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. Nós venceremos também. Amém? Então vamos começar a afastar da face do mal? Vamos começar a fugir do nosso inimigo? E quando der vontade de matar alguém, o que a gente vai fazer? Conta até 10. Toma um chazinho. Quando o nosso filho cortar o sofá, abençoa. Né, Amanda, Will? Quando pintar as paredes, elogia o artista. Quando o artista é criativo que fala, né? Quando tudo sair do nosso contrário, a gente vai se resolvendo. Quando vir o desequilíbrio, a gente volta para o centro do equilíbrio. O centro sempre será Cristo. A Leila está lá dando um sorriso, pensando quando o Romulo quebrar mais um óculos. Ela vai ser equilibrada. Mas assim, Leila, eu profetizo na sua vida. Você saberá exatamente o momento de ser agressiva e de ser pacífica. Amém, Rômulo? Você recebe? Que nós possamos sermos sempre equilibrados na presença do nosso Deus. Vamos fazer essa oração? Você pode orar comigo? Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, com amor, com entendimento, Pai. Nós precisamos ser equilibrados, Pai. Senhor, nos guia no nosso pensar. Que nós não tenhamos pensamentos arrogantes de nós mesmos, nem também pensamentos que nos diminuem. Senhor, nos guia o nosso falar. Que nós sejamos, Pai, bons incendiadores. Que possamos levantar o nosso irmão, erguer o nosso irmão, ajudá-lo a vencer as guerras. Senhor, nos ensina a agir de maneira equilibrada. Quando nos vier a ira, Pai, traz à nossa memória a misericórdia. Quando vier o nervoso, lembra de nós a misericórdia. Quando nós estivermos saindo, Pai, nos traz de volta. Nos traz de volta. Eu oro, Senhor, por pessoas que estão enfrentando lutas, dias difíceis. E tem dia após dia levantado e lutado. Às vezes acha que não sabe como vai vencer, mas vai vencer em nome de Jesus. Dá força e equilíbrio, Pai, para essas pessoas. Que nós possamos estar diante da Tua vontade, debaixo das Suas poderosas mãos. Porque nós cremos, Pai, que enquanto nós estivermos equilibrados, o nosso ministério será abençoado. Nossa casa será abençoada. Nosso serviço será abençoado. O nosso coração estará guardado em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Ele bem forte.